Neste vídeo vamos falar sobre de onde vem o mandamento da igreja de que o fiel deve se confessar ao menos uma vez por ano e o que acontece com o sacerdote que viola o sigilo do confessionário. Afinal, todos os sacerdotes podem ouvir confissões? Olá, salve Maria! A confissão é um encontro direto com o Cristo ressuscitado, o que a torna um sacramento. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, além do aspecto espiritual, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, a confissão nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. No entanto, é fundamental evitar reduzir a confissão a um momento de aconselhamento psicológico ou uma terapia. Não se trata de resolver problemas emocionais ou de superar sentimentos de culpa. A confissão, acima de tudo, é uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Mas antes de continuarmos, eu quero te apresentar o nosso desafio de 21 dias de oração, que ensina práticas como a oração mental, a Léxio Divina, a oração vocal e meditação católica, e que trará transformações profundas no âmbito espiritual, emocional e até mesmo psicológico para a sua vida. Você terá mais intimidade com Deus, disciplina espiritual, crescimento interior e paz, maior clareza espiritual, uma verdadeira transformação da vida de oração, maior abertura à graça e maior conhecimento da palavra de Deus. Essa jornada de 21 dias tem o potencial de transformar a vida espiritual da pessoa, tornando-a mais centrada, conectada com Deus e aberta às suas inspirações. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração por menos de R$10 por mês. O link para o desafio está aqui na descrição desse vídeo. Eu te espero hoje mesmo na aula inaugural. Até lá! Muito bem, São João Paulo II, na exortação apostólica Reconciliatio et Penitentiae, de 1984, sublinha a importância da disposição sacramental para a confissão. Ele destaca a necessidade de se rever a prática em muitas paróquias, onde as confissões são realizadas apenas com agendamento. Embora a direção espiritual possa ser feita em horários marcados, o Papa enfatiza que o sacerdote deve estar disponível no confessionário num horário fixo. Se houver mais de um padre na paróquia, é recomendado que enquanto um celebra a missa, o outro esteja no confessionário disponível para atender os fiéis. A confissão, quando bem feita e regular, não deve ultrapassar 10 a 15 minutos no máximo. Em uma hora, o sacerdote pode atender vários penitentes, facilitando a reconciliação deles com Cristo e com a Igreja. É importante lembrar que o foco principal da confissão não é o conselho do sacerdote, mas a graça do sacramento que transforma a alma do penitente, que se abre de novo a Deus e à comunhão da Igreja. A doutrina sobre a confissão foi formalizada no Concílio de Trento em 1551. O Catecismo reforça que os penitentes devem confessar os pecados, todos os pecados mortais, dos quais tenham consciência após um sério exame de consciência, mesmo os mais secretos. Quanto aos pecados veniais, embora não seja obrigatório confessá-los, é altamente recomendado. A obrigação de confessar recai sobre todos os batizados que atingiram a idade da razão. O Código de Direito Canônico estabelece que todos os fiéis devem confessar os seus pecados graves pelo menos uma vez por ano e que a confissão deve incluir a especificação do número e da natureza dos pecados graves. A confissão não apenas perdoa os pecados, mas exige a reparação do mal cometido. A satisfação faz parte do sacramento e deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. A penitência ajuda o penitente a se configurar com Cristo que expiou nossos pecados. E sobre quem pode administrar a confissão,
O bispo tem a autoridade principal, enquanto o padre o faz por delegação episcopal. Nem todos os sacerdotes têm o poder de absolver, exceto se autorizados pelo bispo ou o superior religioso. Alguns pecados graves, como o sacrilégio e a agressão ao Papa, podem levar à excomunhão e a sua absolvição é reservada somente à Santa Sé. O caso mais comum de excomunhão automática é o aborto, que pode ser levantada por um bispo ou, em muitos casos, por um sacerdote, com autorização episcopal. E, por fim, o sigilo sacramental é inviolável. Se um sacerdote violar esse sigilo, ele incorre em excomunhão automática e somente a Santa Sé pode restaurá-lo. Para fazer uma boa confissão, é importante seguir alguns passos essenciais que ajudam a receber a graça do sacramento de forma plena. A confissão não é apenas a admissão de erros, mas um encontro transformador com a misericórdia de Deus. Então, aqui estão alguns passos para uma boa confissão. O primeiro passo é o exame de consciência. Antes de se confessar, é necessário refletir seriamente sobre a sua vida, sobre as suas ações, pensamentos, palavras e omissões. Esse exame deve ser feito com muita sinceridade e em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo para identificar os pecados cometidos. Algumas perguntas que podem ajudar nesse momento são: como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho rezado, tenho participado da Santa Missa segundo o mandamento? Eu tenho sido justo e amoroso com os outros? Tenho guardado rancor ou prejudicado alguém? Quais são os pecados mortais que eu cometi e ainda não confessei? Existem pecados veniais que se repetem e eu preciso combater? Então, fica aí as perguntas, né? O segundo passo é o arrependimento sincero. É essencial ter o arrependimento sincero pelos pecados. Isso significa reconhecer o erro e ter um desejo genuíno de mudar. O arrependimento pode ser de dois tipos. A contrição perfeita, que é quando lamentamos ter pecado porque ofendemos a Deus, que é digno de todo o amor, e a contrição imperfeita, que é quando lamentamos por medo das consequências do pecado, como o inferno. Mesmo essa contrição, ela já é válida para buscar o sacramento. E o terceiro passo, o propósito de emenda. Além de você se arrepender, é importante ter o propósito firme de não voltar a cometer os pecados. Isso não significa que nunca mais pecaremos, mas que temos o desejo sério de evitar as situações que nos levam ao pecado. Esse compromisso é um sinal de que a confissão é autêntica e transformadora. E o quarto passo, a confissão dos pecados. Na confissão, é necessário dizer todos os pecados mortais, especificando a natureza do pecado e a quantidade de vezes que o cometeu, se for possível. Não se deve esconder nenhum pecado por vergonha, por medo, né? Porque isso invalida a confissão. Seja claro e direto, não é necessário contar os detalhes ou justificar, apenas o que for essencial para aquela confissão. Confesse também os pecados veniais. Embora não seja obrigatório, confessar os pecados veniais ajuda a purificar a alma e fortalece a vida espiritual. E aqui vai um exemplo prático. Padre, eu pequei. Minha última confissão foi no dia tal do mês tal. E os meus pecados são esses. Então é importante dizer também o número de vezes que você cometeu tal pecado. Por exemplo, eu menti para o meu esposo 3 vezes. Falei mal do meu vizinho 2 vezes, ou algumas vezes, muitas vezes, poucas vezes, assim por diante. O quinto passo, o ato de contrição. Depois de confessar os pecados, o sacerdote geralmente vai pedir o penitente faça o ato de contrição, que é uma oração de arrependimento e confiança na misericórdia de Deus. Se você não souber o ato de contrição, o padre pode guiar você durante essa oração. E você pode também levar uma colinha ali, né? Em algumas igrejas, até o ato de contrição está fixado no confessionário,
para facilitar a nossa vida. O sexto passo é a penitência. Sim, o sacerdote, depois de dar a absolvição, vai impor uma penitência que deve ser cumprida o mais rápido possível. Essa penitência pode ser uma oração, um ato de caridade ou outro tipo de ação que ajude a reparar o dano causado pelos pecados. O sétimo e último passo, o cumprimento da penitência em si. Após a confissão, é necessário cumprir a penitência dada pelo sacerdote. Essa penitência é uma forma de colaborar com a graça recebida e ajudar a reparar o mal causado pelos pecados, bem como fortalecer também a alma contra as futuras tentações. Siga estes 7 passos e certamente você fará uma boa confissão. Mas antes de encerrarmos, eu quero te dar algumas dicas adicionais. Se confesse regularmente. Não espere cometer graves pecados para se confessar. A confissão regular vai fortalecer a vida espiritual e ajudar a combater o pecado. Seja humilde. A confissão é um ato de humildade e o arrependimento sincero é um caminho para crescer na fé. Confie na misericórdia de Deus, não importa o quão grave seja o pecado, Deus está sempre disposto a perdoar se houver um verdadeiro arrependimento. Ao seguir esses passos, a confissão se torna uma verdadeira experiência de cura espiritual e de renovação do amor de Deus. Você sabia que a confissão é um ato de cura espiritual, de restauração e de reconciliação que nos permite voltar ao caminho da graça e da comunhão com Deus? Então, o que está esperando? Vá se confessar o quanto antes. Que Deus te abençoe, salve Maria! Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.